Boa noite, boa tarde, campuseiros. Eu sou Clarice Oliveira, é um prazer enorme estar com vocês aqui nesse evento que tem dado o que falar. A gente aqui de Manaus tem acompanhado todas as atividades e a gente fica muito feliz de ver muito conteúdo de qualidade sendo transmitido. Nesse momento, nessa tarde, eu quero poder compartilhar com vocês um pouco sobre a economia circular e colaborativa, como novos modelos de negócios readaptados, repaginados, que podem fazer uma diferença nesse novo normal que tantas pessoas falam, né? Mas antes de começar, você que está nos acompanhando, eu gostaria muito que você pudesse usar o chat para mandar suas perguntas. No final, a gente vai tirar as dúvidas. Quem tiver dúvida, pode escrever, que no final a gente responde. Também manda aí se você está conseguindo ver direitinho, se o áudio está bacana, tá bom? E, por favor, não esquece de compartilhar com os amigos, porque o nosso bate-papo vai ser muito, muito, muito legal. Antes de mais nada, eu queria muito poder me apresentar para vocês, tá? Deixa eu só me ajeitar aqui para a gente começar a apresentação. Vamos lá. Eu queria poder contar um pouquinho da minha história, né, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu sou de Manaus, Amazonas, e a minha área de formação, eu venho lá da área de engenharia de produção. Tem muita gente que pergunta assim, como é que uma pessoa que veio da área de engenharia caiu no empreendedorismo? Era muito comum eu ouvir dos professores, assim, eu sempre brinco que quase todo dia que tinha aula, alguém falava, a faculdade de vocês é no distrito, aqui em Manaus nós temos um polo industrial muito forte, e era perceptível a preocupação dos professores de nos formar, de entregar e produzir mão de obra para alimentar as fábricas. E por muitas vezes aquilo começou a me incomodar, porque parecia que era a única alternativa que eu ia ter de carreira. Até que uma vez um professor falou assim, se vocês não fizerem nada de diferente na vida de vocês, vocês vão acabar se tornando mais um engenheiro de apertar parafuso. Aquilo mexeu muito comigo, muito mesmo. Mas era a alternativa que tinha de mercado, então eu resolvi fazer a entrevista no tal distrito para ver se eu conseguia um estágio. E eu lembro que eu passei em todas as etapas, e na última etapa, na entrevista com um gestor, eu era a única mulher na sala, e tinha mais ou menos uns 4 ou 5 rapazes. Eu entrei primeiro, e ele começou a fazer várias perguntas. E a minha entrevista sempre é aquela coisa bizarra, né? Tipo, ele perguntou, por exemplo, quantas piscinas tem em Manaus, Clarice? E aí eu chutei um número, e depois ele me perguntou como que eu cheguei naquele número. Eu sei que a entrevista terminou a entrevista, ele virou para mim e disse assim, Clarice, você tem o perfil exato do que nós precisamos para essa vaga. Separa a tua documentação, porque na segunda-feira você começa. Nossa, eu fiquei super animada, super feliz. Falei, poxa, na minha primeira tentativa, eu já vim aqui, já consegui de cara a bendita vaga no distrito. Estava eu indo para casa, de ônibus, e o telefone toca, era o número da empresa, e eu falei, bem, é para me dar alguma orientação. Aí a moça pega, secretária do gestor, e diz assim, Clarice, nós, infelizmente, aí quando ela falou assim a palavra infelizmente, meu coração quase parou, eu quase morro dentro do ônibus mesmo, falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Ela disse, infelizmente, nós não prestamos atenção no detalhe, e você é muito velha para essa vaga. Aí eu sempre brinco, e quando eu conto essa história, eu digo assim, porque doeu 2 vezes, né? Porque mulher ser chamada de velha dói, e segundo, porque, poxa, eu sou velha, na época eu tinha o quê? 24 anos. Engenharia de produção já era a minha terceira tentativa de fazer um curso superior, porque eu não tinha me dado bem nos outros que eu tinha começado, desistido. Eu fiquei arrasada. Eu fui para casa pensando, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida? A terceira faculdade que eu estou tentando fazer, finalmente eu me achei, eu gosto do curso, e agora os professores dizem que meu lugar é no distrito, na fábrica, mas eu estou com 24 anos, velha demais para conseguir alguma coisa lá, o que eu vou fazer? E aí eu lembrei de uma coisa que minha mãe sempre... Mãe é uma coisa fantástica, é sempre aquela coisa de incentivar mesmo, né? E ela sempre incentivava no sentido de, em resumo, se um dia fecharem a porta na tua cara, vai lá e quebra uma janela, mas entra. Ou seja, crie as tuas próprias oportunidades. E foi muito bem isso que eu fiz. E tipo aquela pergunta básica que a gente faz no Google. Como trabalhar na área de engenharia de produção sem ser no chão de fábrica? E a palavra empreendedorismo surgiu. Eu lembro que, na época, eu comecei a trabalhar dentro da universidade mesmo, militar essa questão do empreendedorismo, porque era uma coisa que não era cultural. Eu comecei com o movimento de empresa júnior, nós colocamos uma empresa júnior no curso, e quando eu saí da instituição, eu já tinha ajudado
a fundar 8 empresas juniores na época, e a empresa júnior que eu deixei rodando continua até hoje. E de lá eu tive a necessidade, eu senti o prazer, o chamado de construir algo maior, que como a maioria das pessoas me conhece, que é Clarissa do Meu. O Meu é o acrônimo para Movimento de Empreendedorismo Universitário. Ele começou dentro da faculdade como movimento estudantil, em 2015 virou um negócio social, e hoje Meu Up é a nossa empresa que trabalha consultoria e educação para empreendedores, muito focado para quem está começando a carreira, para quem quer começar a dar os primeiros passos, e também trabalhando muito fortemente a questão da inovação, tanto para os pequenos negócios como para as instituições. E eu sei que, assim, vocês não estão aqui para ouvir falar somente da minha história, nem para saber como é que foi que eu comecei, nem nada disso. Mas a gente está aqui para falar sobre o que nos espera nesse cenário, como que a economia circular, a economia colaborativa, ou outros modelos de negócio podem nos ajudar nisso que a gente chama e conhece como novo normal. Deixa eu só fazer um parêntese para vocês aqui. Eu estou compartilhando a minha tela e aí o que eu preciso de vocês? Quem for mandando pergunta, no final eu vou responder, porque eu não vou conseguir responder agora, tá? Então, anota aí, manda logo no chat para não esquecer, que aí no final a gente volta e responde tudo, tá? Então, quando a gente está... Essa frase, né? Um novo normal, tá? Em todo canto, porque é o novo normal, o novo normal. Mas o que é o novo normal, né? A pandemia, a crise toda, ela veio e pegou muitos negócios, muitas instituições e muitas pessoas de surpresa. Alguns poucos números que eu consegui trazer, assim, para a gente entender melhor o impacto de tudo isso, que tem mudado, que ainda está mudando, a maneira como as pessoas se relacionam, a maneira como as pessoas fazem negócio e a maneira como as pessoas vão fazer as coisas no futuro. Então, o que acontece? Ou há uma mudança, eu estou dando tchau aqui para uma amiga minha, parêntese. Eu estou gravando no prédio da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, nosso grande apoiador. E aí a pessoa estava aqui ajudando a ligar tudo antes de começar. Mas voltando. A pandemia, ela causou uma pequena revolução, né, na maneira de fazer as coisas. Quando a gente está falando muito do novo normal, nós estamos esperando e tentando entender como vai acontecer o mundo depois que tudo isso passar. Porque a maioria das pessoas, né, que não usavam, por exemplo, o pagamento digital, ou que não tinham, por exemplo, uma conta no banco, ou que perderam seus trabalhos, tiveram que encarar o mundo e perguntar a si mesmo, o que eu vou fazer agora? Eu perdi meu trabalho. De repente, o que eu estava acostumado a fazer, a maneira como eu exercia a minha atividade, ela foi totalmente reformulada ao ponto que o meu patrão disse para mim que não ia mais precisar de mim, mas eu já passo anos fazendo a mesma coisa. A partir de agora, até para eu receber um benefício, né, que foi o que a gente percebeu, metade da população brasileira não tem acesso aos serviços bancários. Então, era 23 milhões de pessoas que tiveram que rapidamente correr para um banco para abrir um tipo de conta para poder receber, por exemplo, o auxílio emergencial. E a revolução digital, ela veio e muitas pessoas se perguntam, a partir de agora, esse é o novo normal? Ou qual vai ser a definição desse novo normal? E, principalmente, ok, a pandemia e a crise me pegou de calça curta, como o pessoal costuma falar, mas e agora? Como é que eu me preparo para esse novo cenário? Principalmente, a gente vai levar a conversa muito aqui para quem está empreendendo, né? Para quem já tem um negócio, quem quer investir, quer abrir um negócio, quer montar uma startup, ou realmente se preparar para esse novo cenário, né? Quando a gente está falando de novo normal, a gente está falando de substituição. Um sistema foi substituído pelo outro, principalmente por conta da oportunidade que está sendo oferecida. Então, o que acontece? Nós estávamos naquela situação lá em fevereiro, março, quando desencadeou a crise, principalmente aqui em Manaus. Eu acho que o Brasil todo sabe que Manaus foi uma das cidades que sofreu muito, virou case negativo, inclusive. E hoje nós já passamos bem daquele vale de desespero, mas nós estamos, a brincadeira nós somos a equipe de transição, nós estamos nessa fase de transição para esse novo normal. E alguns comportamentos de consumo, de relação, de contratação, de maneira de executar as coisas, elas vão permanecer depois dessa crise. E é isso que a gente precisa estar atento, e é isso que eu quero conversar com vocês. Perceber quais são as principais tendências que se mantiveram na crise, nesse período aí de 4, 5 meses, mais ou menos, né, no Brasil e em outros lugares do mundo, e como isso pode ser interessante
para nós reolharmos a nossa instituição, reolharmos a nossa empresa e a nossa própria carreira e nos prepararmos para esse novo cenário, né? Então, quando a gente tenta fazer um apurado, isso foi uma pesquisa que está aí no rodapé, que eu, infelizmente está cortando, mas áreas que realmente parametrizaram essa questão do novo normal. A gente pode dizer, isso é indiscutível, né? A questão que agora o novo normal, ele é digital, ou seja, a gente vê uma enxurrada de live, vocês pedindo comida pelo aplicativo, quem não tinha acesso a banco, quem não tinha internet, agora precisava ter um aplicativo. É interessante, às vezes as pessoas fazem aquela crítica de que, assim, só a classe média alta que vive esse digital. Mas não, até a classe mais baixa, ela teve que aprender a abrir uma conta no banco, a usar um aplicativo para poder, por exemplo, ter acesso ao auxílio emergencial, por exemplo, a usar o aplicativo para fazer um pagamento de uma compra do mês, né? Então, o digital é um caminho sem volta. Muitos consumidores que nunca tinham comprado pela internet a primeira vez foram obrigados a fazer nessa crise e não vão escolher outra maneira de fazer diferente, né? Então, o que acontece? As plataformas hoje, elas se difundiram. E é uma coisa interessante de observar que muitas delas que eram pagas começaram a oferecer cada vez mais o freemium, ou seja, uma versão gratuita, mesmo que com funções limitadas, para poder democratizar esse acesso. Então, hoje, as escolas, as faculdades, quem ainda não acreditava que o EAD podia se tornar algo real, hoje, cada vez mais, as instituições de ensino estão se reinventando, até porque, com mais pessoas com acesso à internet, com mais pessoas com acesso a aplicativos, são mais pessoas gerando seus próprios conteúdos. Então, hoje, por exemplo, se eu quiser estudar determinado assunto, antigamente, antes da crise, a gente já tinha acesso, mas hoje está muito mais fácil ter acesso. Você vê grandes instituições, grandes organizações, grandes empresas oferecendo conteúdo gratuito quase todos os dias. É muito comum você abrir uma rede social, Instagram, Facebook, seja o que for, e encontrar lá cursos de 21 dias para fazer não sei tal coisa, uma semana para você aprender isso, e tudo sempre muito gratuito. Lógico que a gente sabe que tem uma estratégia por trás dessa primeira entrega gratuita. Mas quem está procurando conhecimento, e quem está querendo se aperfeiçoar nisso, sabe que existe uma grande oferta. Se existe uma grande oferta, ainda tem uma demanda. Mas como é que eu vou transformar isso em dinheiro para o meu negócio? É isso que a gente vai discutir ao longo aqui desse nosso bate-papo. Uma outra tendência que ficou muito bem definida no novo normal foi a preocupação com a saúde, porque a crise foi, sim, uma crise na área da saúde, né? Então, quem estava em condições de risco, quem não se alimentava bem, quem não fazia exercício físico, quem tinha alguma doença que o colocava na condição de risco, se tornou mais vulnerável. De repente, os idosos começaram, a família dos idosos começou a se preocupar. Eu tenho um pai e mãe dentro da faixa etária de risco, e você fica preocupado se a comida que está chegando, o delivery que está entregando, eles não podem sair, eles estão bem, estão tomando remédio. Então, assim, houve um boom de preocupação do que eu estou comendo, do que eu estou consumindo e como eu vou poder me exercitar. E, de novo, é muito interessante ver como a dinâmica de fazer o negócio acontecer mudou também. Porque até as academias tiveram que se reinventar. O que teve de academia fazendo live, ensinando o produto que ela só tinha lá no seu espaço físico, né? O boom dos aplicativos de exercício, que você baixa aí um videozinho, ensina como você fazer e você se exercita na sua própria casa sem precisar se deslocar. Então, todas essas áreas, esses segmentos, alimentação saudável, alimentação segura, a parte de medicamento, a parte de exercícios, ela teve um crescimento muito grande, para que a população pudesse se preparar caso acontecesse uma nova crise, uma nova dificuldade, e, enfim, pudesse estar preparado para isso. Então, como a gente está falando muito de virtualização das coisas, né? O isolamento, o dinheiro, ele acabou deixando de circular. E isso é uma tendência que muitos pesquisadores e muitos economistas dizem que vai se manter mesmo. Cada vez menos dinheiro circulando e mais dinheiro de plástico, que a gente fala, né? Que são os cartões, e o dinheiro virtual são as transferências. Por exemplo, o Nubank, ele teve um crescimento esporádico, extraordinário, na verdade, com a população acima dos 60 anos.
De novo, a gente está falando de um grupo de risco que não podia mais ir no banco, que não tinha como enfrentar a fila, que precisava receber um determinado benefício, fazer tal pagamento e tal, que estava acostumado a ir se deslocar para fazer, tiveram que, de repente, pedir um cartão de crédito, pedir uma conta virtual e começar a fazer essa movimentação toda online. Isso é algo que não há uma previsão de retornar, de voltar. Eu não estou falando por mim, eu fiz toda uma pesquisa e eu percebi que todos são unânimes em dizer que essas áreas aqui que eu trouxe para vocês são as que vão se manter ainda depois que toda essa crise passar ou que ainda outras vierem, se nós tivermos que enfrentar. E uma coisa que muito me chamou a atenção, um ponto que me chamou muita atenção, foi a questão do valor. E é engraçado que algumas pesquisas diziam as pessoas vão estar dispostas a pagar mais caro, a investir mais dinheiro para consumir produtos de qualidade. E um outro lado da pesquisa falava, mas a população de baixa renda, ela não tem condições de pagar mais caro, até porque muitas delas tiveram a sua renda reduzida por conta do desemprego, mas mesmo assim elas consomem, né? E quando a gente olha para esse panorama de tendências, eu trouxe aqui para a gente fazer uma reflexão no sentido, como eu, empreendedor, posso preparar ou adaptar ou criar algo que atenda a uma dessas necessidades, né? Que esteja preparado e inserido para enfrentar essa dinâmica de mercado. Então, por exemplo, se eu sei que hoje o meu consumidor, o meu público-alvo, sei lá, é uma classe A e B, que ficou assustado, ficou preocupado, tá, assim, nessa insegurança sobre a crise, as dificuldades, tudo, eu consigo, então, impregnar na minha marca, no meu produto, no meu serviço oferecido, que eu ofereço algo de valor agregado altíssimo, segurança alimentar, extremas condições de higiene, um serviço exclusivo, um serviço premium, e aí eu consigo atender a necessidade daquela parcela que eu tô de cliente e também consigo me manter competitivo no mercado. Se de repente meu produto ou serviço não é para uma classe tão alta, mas para uma classe tão baixa, que ainda vai consumir, mas que, tipo assim, eles precisam consumir, economizar e ter o básico, e ter o essencial. Então, é hora de eu reformular, por exemplo, a minha carta de produtos e serviços. Será que tudo que eu estou oferecendo vai ser consumido? Será que não é hora de eu, como empresário ou como empreendedor, fazer um ajuste, fazer um enxugamento no meu portfólio para poder oferecer o essencial e readaptar para o meu público realmente consumir? O que a crise tem nos ensinado a todos, independente do segmento, nós precisamos nos reinventar e nos adaptar para toda essa dificuldade que foi apresentada e superar, porque muitos negócios fecharam, muitas pessoas perderam empregos, mas muitas empresas conseguiram se reinventar e estão se mantendo. Então, como que eu, empreendedor, como empresário, posso me manter ainda ativo? Às vezes a gente fala de inovação, é uma pergunta que me fazem sempre. Inovar, o que é inovar? Parece ser tão difícil, parece ser tão complicado. Mas inovação é você dar resultados, é você criar algo novo que dê resultado real. Então, assim, a maneira como eu estou fazendo as coisas estava dando resultado numa dinâmica que funcionava. Veio uma crise, veio uma pandemia, mudou tudo. Como que eu me reinvento, né? Eu preciso estar atento para esses cenários como esse que a gente está discutindo aqui, e outros que com certeza vão vir, você pode pesquisar, para adaptar para o meu negócio. Tá bom? Então, 2 pontos ainda, além daqueles que eu trouxe, é legal para a gente prestar bem atenção na hora de pensar no nosso modelo de negócio. As pessoas passaram a consumir mais dentro de casa, né? Eu mesmo estava, na vinda para cá, eu estava conversando. Antigamente, a gente saía para comer, saía para ter uma experiência fora, e às vezes a gente consome tudo em casa mesmo, na segurança, na tranquilidade, e está se acostumando com isso e está começando a gostar de ficar assim. E muitos consumidores estão preferindo o comércio local, porque é algo mais próximo, eles têm, alguns, né, têm a consciência do impacto que causa você consumir de um pequeno. Muitos ficam preocupados, de repente, de um grande supermercado por conta da aglomeração, por conta das condições de exposição a riscos, e preferem consumo local, mais seguro e mais sustentável. Esses são tendências que, de novo, elas podem dar muito certo num Brasil que é um país continental em determinadas regiões, mas eu falando aqui de Manaus, por exemplo, a gente observa que nem tudo isso é tendência que está se aplicando aqui, por exemplo, na nossa região. Então, eu, como empresário, empreendedor, eu preciso conhecer muito meu público, entender bem quem são essas pessoas e pegar toda essa análise que a gente faz, esses estudos que nós ouvimos, tanto estudamos, e adaptar para a minha realidade.
Não é pegar como verdade absoluta. Então, dizer assim, o consumidor agora só vai consumir se for dentro de casa. Depende muito do mercado que você está trabalhando. Bares e restaurantes, por exemplo, eles sempre sofreram, toda a área de bares, restaurantes e eventos. Eu trabalho com eventos também, eu senti bastante o impacto. É o primeiro setor que caiu e um dos últimos que está se levantando. Mas tiveram que se reinventar. Então, eu conheço um bar que, de repente, ele teve que fazer, ele não teve mais que ser só bar, porque estava fechado por conta da pandemia, ele virou restaurante que fazia delivery, ok? Aí, para manter aquela cultura de bar, o que eles faziam? 2 vezes por semana, eles faziam uma live dentro da área do espaço deles lá, com 2 ou 3 pessoas e filmando toda a preparação, com segurança e tal, para mostrar que eles ainda mantinham acesa a cultura da empresa e que estavam só esperando a crise passar para manter as atividades. Então, era uma maneira de se manter vivo, a marca se manter viva na cabeça do consumidor e mostrar que eles estão ali funcionando, trabalhando e se reinventando. Então, a grande questão é, de todas as tendências que a gente está discutindo aqui, algumas vão funcionar para o seu mercado e outras não. Mas é importante observar, sim, o comportamento do teu consumidor especificamente. Logo quando eu comecei a falar aqui, nesse nosso bate-papo, eu falei que eu, como empresa, eu comecei a trabalhar com empreendedorismo universitário. Hoje a gente já não trabalha mais com universitário. O universitário, ele é nosso usuário, mas muitas das vezes ele não é nosso cliente. Nosso cliente é a instituição. Então, essa mudança, essa dinâmica, essa atualização, ela é feita a partir de uma observação do que você está tendo como mercado, e é isso que eu estou te convocando para fazer, principalmente nessa época de crise, tá? Então, o que a gente vai falar um pouco mais agora? Existem inúmeros modelos de negócios, eu coloquei novos modelos de negócio, mas assim, economia circular e economia colaborativa, ela já existe há um tempo, entendeu? E, inclusive, muito antes da gente trabalhar esse conceito mesmo mais moderno. Só que o que acontece? Eles estão vindo repaginados e eles estão vindo com uma força por conta do cenário atual. Como é que o meu negócio pode se valer desses 2 modelos e eu posso adaptá-los para a minha realidade? Vamos conhecer os 2 para a gente entender melhor. Mas antes de eu falar de economia circular ou colaborativa, eu preciso entender como é a economia feita até agora, que é o que a gente chama de economia linear. E que nada mais é do que eu pegar o recurso, eu pegar o bem, eu pegar a matéria-prima lá na natureza, eu extrair, eu manufaturar, eu preparar, eu produzir, eu transformar aquela matéria-prima, colocar em algo que seja, depois de fabricado, seja consumido, seja vendido e consumido por alguém, e aquele resíduo volta e é descartado, e acabou a linha ali. Então, eu extraio, eu produzo, eu vendo, alguém consome e eu descarto. Essa é a economia linear, que vem como herança lá da Revolução Industrial e desde lá o modelo de negócio que vem sustentando e que é muito praticado ainda hoje. Quando a gente para pensar que nós temos recursos limitados e a população da Terra não para de crescer, a conta nunca vai fechar. Então, essa preocupação, porque a conta não está fechando, é que veio a necessidade de resgatar alguns valores antigos e de trabalhar a forma de pensar. A primeira que a gente vai falar agora é sobre a economia circular, que eu acho que é uma das mais simples que a gente consegue entender como funciona, porque ela já está há um tempo já ativa, e, enfim, a gente conhece as cooperativas, as empresas de reciclagem, e tenta imaginar muito isso, que é só a empresa de reciclagem. Muitas pessoas pensam, economia circular é empresa de reciclagem, mas não. Antes da gente falar um pouco melhor, vamos só entender o conceito, né? Então, a gente estava falando de extrair, produzir, vender, consumir, descartar. Agora, a gente está trabalhando, sim, de extrair, de produzir, de vender, de usar, de consumir, mas na hora de fazer o descarte, de alguma maneira, aquilo precisa voltar para a cadeia produtiva. Ela precisa, aquela matéria que foi descartada, ela precisa voltar para o processo. Seja de forma de logística reversa, a gente vai já ver alguns modelos. Mas essa preocupação de reaproveitamento não é só uma questão ambiental. Claro que sim, causa um impacto incrível. A gente tenta fazer com que a destruição não seja tão forte, mas também causa uma saúde para o negócio. Porque quando eu consigo trabalhar a economia circular, dentro do meu empreendimento, dependendo da área de segmento que eu atuo, eu consigo fazer economia e enxugar gastos, que às vezes eu vou perceber lá na linha de produção, ou lá na compra de matéria-prima. Então, a economia circular, ela ajuda o meio ambiente e ajuda a saúde do negócio.
Além de que hoje a maioria das pessoas, dos consumidores, tem estado bastante consciente com relação a isso também. Então, o que acontece? Eu trouxe alguns exemplos aqui, eu sei que a gente não tem tanto tempo para conversar assim, mas eu trouxe alguns exemplos para a gente entender. Por exemplo, a Insecta é uma empresa de calçados, eles produzem calçados, e o bacana é que eles só trabalham com material que seria descartado. E quase 1 tonelada de algodão, nesses 5 anos que eles estão de existência, eles produzem tudo a partir do que é a ser jogado fora, do que é ser descartado, do que é para o lixo, e eles transformam em peças de alto valor agregado, inclusive. São produtos que não são para a classe, por exemplo, C e D, E, é para uma classe um pouco maior, por conta do valor mesmo dos produtos, mas é para quem percebe que esse material tem tanto custo de economia, da questão da qualidade da produção do que eles estão fazendo, eles são designers incríveis, mas também tem a questão do impacto que você está contribuindo para não causar o impacto negativo no meio ambiente, né? Então, pegar o que seria descartado e dar um novo uso para isso, nós vemos muitas pessoas fazerem isso na internet, né? Eu acompanho alguns sites, alguns Instagrams, uns YouTubers que trabalham muito essa questão do reaproveitamento, da ressignificação dos produtos, e de repente pegar algo que ia ser descartado e dar nova utilidade. Então, isso também é economia circular. E, de novo, fazer isso por hobby, fazer isso porque você gosta, legal, mas a gente está falando de negócios. E, de novo, se você quiser inovar e quiser transformar isso em algo vendável, tem que pensar em como que eu vou alcançar resultado com isso. Entende para quem tu vai vender antes, para saber se a pessoa realmente quer consumir esse tipo de produto ou serviço, tá bom? Eu trouxe um caso bem local nosso aqui, mas que já teve bastante repercussão nacional, que é de um querido amigo Alessandro, e eu sou muito apaixonada pelo trabalho deles, né? A Descarte Correta, ela trabalha a logística reversa. Então, o que eles fazem? Todo descarte eletrônico, computador, placa, impressora, tudo que seria descartado como resíduo, como lixo eletrônico, eles fazem a coleta, e é muito legal que o modelo de negócio deles também é um negócio de impacto social. O que acontece? Eles tiram os computadores descartados, e dos computadores descartados, eles pegam as melhores peças, fazem um computador novo, de baixo custo, e revendem, né, que eles chamam de e-commerce. Então, eles têm um site chamado e-commerce, e lá você consegue comprar um computador a R$300, R$200, algo que é mais acessível à população. E, além disso, eles também criaram os interativos que você está vendo aí na tela, que são centros de treinamento, todos com computadores que foram reaproveitados, reciclados, lá do processo deles de descarte. Então, é como eles fazem a economia circular, o que ia para o lixo, entulhar, em algum lugar poluir, eles fazem com que isso vire dinheiro através ou da venda dos produtos no e-commerce ou através dos cursos que eles vendem dentro dos interativos, né? Nós temos um outro case bem bacana, que é o case da C&A, e aí a gente está falando de um outro modelo dentro da economia circular, que é quando eu já não estou pensando só no final, eu não estou pensando só quando for descartado, mas eu estou pensando antes de descartar. Porque a C&A, ela criou, o que eu coloquei aí de condições sistêmicas favoráveis, porque ela cria uma linha que é totalmente reaproveitada. Ela já é reaproveitada antes de ser descartada. No final, a matéria-prima vai voltar para a produção, mas a preocupação de usar produtos que sabe que no final eles vão ser reaproveitados. Porque a gente sabe que, dependendo do processo produtivo, tem material que a gente não consegue aproveitar mais. Realmente, ele tem que ser descartado. Mas quando a C&A ela começou a pensar nessa maneira de fazer economia circular dentro da instituição, ela já pensou dessa forma. A partir de agora, a minha matéria-prima precisa ser reciclável do começo ao fim. Então, criou-se uma linha toda, e se você for nas lojas, eu já vi, tem uma etiquetinha sinalizando que aquela roupa é 100% sustentável. E para isso, uma loja grande de departamentos como a C&A, ela não precisou mudar todo o modelo de negócio, ela criou uma linha de produtos ali para atender aquela necessidade, para mostrar que ela é uma instituição que se preocupa assim. Às vezes a gente se preocupa, puxa, agora mudou tudo, mudou o cenário, é outro mundo, é o novo normal, vou ter que mudar todo o meu modelo de negócio? Não, de repente você pode adaptar até por uma questão de aprendizado.
Você vai aprender como vai funcionar a dinâmica. Então, cria uma linha de produtos, cria uma linha de serviços, oferece algo e testa se o teu público-alvo se adapta, se o teu público-alvo consome, se não consumir, você faz os pequenos ajustes necessários. Ok? E aí, a gente falou de economia circular. Agora a gente vai falar de economia compartilhada. O compartilhar é muito antigo. E se você hoje ou essa semana andou de Uber, você fez parte da economia compartilhada, né? É mais fácil até da gente entender, mas o conceito ele vem muito do quê? Eu preciso colocar um quadro na minha casa, na minha parede. Eu preciso mesmo de um furo ou de uma furadeira para conseguir alcançar esse objetivo. Quando você faz essa pergunta, existe ali um trabalho de mudança, né, de mentalidade. Não vou falar aquela mudança de mindset, que tem gente que está odiando essa palavra de tanto que está sendo usada. Mas como que eu encaro? Vamos falar assim, como é que eu encaro? Será que eu preciso só de alguma maneira de fazer um furinho para botar o prego, para prender o quadro, e para isso eu tenho que comprar uma furadeira? Essa pergunta fez com que modelos de negócio baseados no compartilhamento viessem para reaproveitar aquilo que muitas pessoas tinham ociosas em casa, né? Então, o que acontece? O conceito de eu possuir, ele cai por terra, e agora o que precisa é somente ter acesso. Então, eu não preciso ter um carro para andar de carro, eu não preciso ter um hotel para me hospedar na casa de alguém. Então, esses conceitos, eles vão mudando baseados nesse modelo. E é legal nós olharmos com bastante carinho o que eu, como empreendedor, posso fazer para adaptar, né? Na prática, a compartilhada é pegar os produtos e os serviços e fazer com que as pessoas tenham acesso a isso, ou que elas possam disponibilizar o que elas já têm. E uma das maneiras muito comuns de fazer isso são plataformas, seja um aplicativo ou um site. Né? É pegar o meu produto, o que eu tenho parado na minha casa, e transformar isso num serviço, como, por exemplo, o Uber, que eu estava comentando com vocês agora. O que eu posso fazer é pegar o carro que está parado, eu tenho um carro parado na minha casa, vou transformar isso num serviço. Eu pegar alguma coisa, por exemplo, tem uma empresa que trabalha somente com aluguel de equipamentos eletrônicos, data show, telão, computador. Às vezes a pessoa compra um data show, sei lá, porque eu quero assistir um filme ou fazer uma festa, e nunca usa. Então, ele pega na plataforma, eu consigo botar e faço aquilo rodar. Isso tem funcionado muito bem, até com lojas de roupa. Eu estava fazendo um estudo e descobri que tem uma loja em São Paulo que está super se dando bem com vestido de festas, porque vestido de festa é aquela coisa, você compra um vestido de festa, não é barato, você vai para uma festa, e mulher é complicado para repetir roupa, né? Então, se eu fui para um casamento, tirei milhares de fotos com aquele vestido azul, se eu for convidada para uma outra festa, eu não vou querer com o mesmo vestido para não ter as mesmas fotos, para ninguém dizer que só tem aquela roupa. Então, vou ter que comprar tudo de novo. Então, ele pega esses vestidos, coloca na plataforma, você aluga, você usa, e tem plataforma de aluguel de vestido de festa, aluguel de bolsa nos Estados Unidos é muito comum. As pessoas querem alugar uma bolsa de marca, que são muito caras, e para ir para determinado evento, mas não querem comprar a bolsa, eles só alugam a bolsa para poder fazer aquela atividade e pronto. Então, eu pegar o que eu tenho ocioso, pegar um produto e transformar aquilo num serviço. Isso funciona, inclusive, para lojistas que têm grande estoque de certas mercadorias paradas lá no seu estabelecimento. Por que eu não consigo pensar em uma outra maneira de fazer isso, já que não estou conseguindo vender? E por vários motivos, né? Então, eu dou dois exemplos bem comuns, né, bem básicos para a gente entender, que é o modelo do Uber e do Airbnb. Ambos trabalham muito bem a economia compartilhada. O que eu tenho parado que posso transformar em receita, em dinheiro, tanto para quem é o dono da plataforma, no caso, né, os fundadores, como para quem está disponibilizando. Então, no Airbnb, eu tenho lá um quarto parado na minha casa para colocar à disposição para eu ganhar dinheiro num possível aluguel de temporada, de noite, de dia. Só que com a crise, alguém deve estar pensando aí, né? Todos os dois foram os primeiros a sentir. Por exemplo, o Uber teve um decreto aqui em Manaus que não podia mais andar de aplicativo, não podia pegar táxi, que era para ninguém sair de casa. Como é que faz com os motoristas que vivem dessa renda? O que eles vão fazer agora? E aí, aquilo que eu falei, adaptar é inovar. Isso também é inovação. Então, o Uber percebeu que, ok, os motoristas não podem fazer transporte de passageiros, então vamos intensificar um produto que nós já estávamos testando no mercado, que é o Uber Eats, e fazer com que esses motoristas também trabalhem a questão da entrega. Entendeu? Então, eu preciso pegar o cenário, olhar o padrão de consumo,
olhar o comportamento do meu consumidor e fazer as adaptações. E não tem problema nenhum se na primeira tentativa der errado. Nós estamos vivendo algo totalmente novo. Mas você precisa ser muito rápido nessa aprendizagem para fazer as correções necessárias e fazer as entregas. Por exemplo, eles tiveram muito problema também, porque nem todo motorista de carro queria colocar o seu veículo para fazer entrega. Então, eles criaram um outro sistema para poder atender. Os maiores desafios da economia compartilhada são: eu preciso realmente trabalhar muito a questão da confiança e transparência, porque se eu vou colocar o meu bem à disposição de outros, como é que eu vou ter certeza de que eu não vou ser roubado, lesado, que vão levar, que vão estragar, né? Que vão danificar o meu produto? Então, a pessoa, o empresário que está por trás de oferecer esse serviço numa plataforma, num aplicativo, precisa trabalhar muito bem tanto as pessoas que vão oferecer seus produtos como os consumidores. Fazer trabalho de consciência, sistema de avaliação e por aí vai. Ouvir a experiência do consumidor, ouvir o feedback dele, é a maior fonte de aprendizado para a inovação. Ouvir o que o cliente está dizendo, ouvir o que eles querem consumir. Não adianta tu entregar uma coisa quadrada se teu consumidor quer consumir redondo. Tem que fazer as adaptações necessárias, tá? E, principalmente, fazer o acesso do valor, a questão de valor. Eu sempre falo assim, valor, para mim, é diferente de valor para você. Não estou falando de valor em reais, estou falando de valores. Paixão, ética, segurança, qualidade, divertimento. As marcas hoje, elas são ligadas a determinados valores. Que valor a minha marca está passando para o meu cliente, né? E ele está seguro em consumir comigo, ele sabe que aqui ele pode confiar em um amigo. As marcas têm que ser mais humanizadas, inclusive. E aí, eu estou quase terminando, tá? Porque eu sei que, de repente, alguém quer fazer alguma pergunta, então, me avisando aqui, que faltam uns minutinhos. Uma outra coisa que a gente pode observar, uma outra área, uma nova tendência dentro da economia compartilhada, é a questão de criar e produzir conteúdo. Antigamente, sempre aquela discussão, né? A Netflix desbancou as locadoras, as empresas de TV a cabo e etc. e tal. A grande questão é fazer essa adaptação. Hoje em dia, com a internet mais fácil de acesso, um monte de aplicativo, você baixa o aplicativo no seu celular, você faz o vídeo, você edita, você coloca a legenda, coloca filtro, e de repente você tem um conteúdo pronto, seja para compartilhar de conhecimento, de diversão, mostrar o que você sabe fazer, o que você deixa de fazer. Então, hoje, qualquer pessoa pode criar a sua própria demanda de conhecimento. Daqui a pouco, cada um pode criar sua própria energia. Por exemplo, se eu colocar uma placa de energia solar, eu não vou precisar de outro para me abastecer. Então, o que eu quero dizer com isso é: os nossos consumidores, nesse novo normal, nesse novo cenário, estão se tornando cada vez mais independentes e autossustentáveis. Como que o meu negócio pode fazer parte disso? Ao invés de encarar isso como uma concorrência, o que eu posso fazer para me aliar a essa revolução, né? Então, se o meu consumidor hoje está gerando um conteúdo, vamos supor, eu sou dono de uma instituição de ensino e hoje qualquer pessoa que se formou, se quiser, ele coloca na internet o conteúdo dele e alguém vai achar que não precisa pagar para ter acesso ao conteúdo porque está de graça. Mas o que o meu consumidor está procurando? Se ele está procurando conhecimento gratuito, eu vou oferecer conhecimento gratuito. Mas se ele está procurando um certificado, uma experiência, uma rede de acesso, de repente ele está fazendo o curso para se qualificar para um emprego, por que eu também não posso oferecer esse serviço de headhunter para as pessoas da minha plataforma e fazer essa indicação? É pegar outras áreas e juntar com o meu produto original para poder me manter competitivo. Então, a questão de cada vez mais os consumidores estarem independentes na produção e na produção e na criação dos seus próprios produtos e serviços pode parecer desafiador para o empresário, e mas a gente só precisa ser um pouco criativo. Olha os outros modelos de negócio que existem que você pode agregar, somar, e não ver como uma concorrência, tá? Na prática, bem assim, resumido, para a gente sair daqui desse bate-papo com algo para a gente já colocar em prática. Tente transformar o que você tem de produto num serviço. Lembra, se eu vendo bolsas, de repente, agora as pessoas não estão comprando bolsas, eu posso só alugar as bolsas para quando eventualmente elas forem precisar, né? Tenta melhorar teu processo, ver o que você consegue economizar, reutilizar, e a gente está falando da economia circular, para diminuir os meus custos, né? Então, para isso, eu preciso analisar todo o ciclo de vida do meu produto, desde a hora de que ele é gerado até a hora que ele é descartado, e onde que eu consigo fazer os cortes necessários.
Tenta aproximar mais quem vende e quem quer comprar. Ser ponte hoje é uma das maneiras que tem mais dado certo, tanto na economia circular como na compartilhada. É você ser o facilitador, é você ser a pessoa que está no meio, não só para explorar, mas realmente aquela pessoa que entende de necessidade, que tem uma visão holística e consegue unir os pontos, tá? Tenta sempre melhorar o pós-venda, porque muitos consumidores deixam de comprar simplesmente porque são mal atendidos. Ou durante o processo da compra, a experiência deles não foi legal, eles não voltam mais. E cria seu próprio modelo de negócio. De novo, olha o que já existe, olha vários segmentos e tenta recriar aquilo que mais funciona para o seu mercado, aquilo que mais funciona para a sua realidade, tá? Eu agradeço muito. Eu sei que eu falo bastante, que eu falo muito rápido, eu tentei falar bem devagar. Se você tiver alguma dúvida, é só me procurar nas redes sociais, cleisoliveira.br, tanto no Facebook, no Instagram, como no LinkedIn. Nós temos um e-mail, falecom@meup.com.br. Eu quero fazer um super agradecimento ao Átila, que fez o convite, que, enfim, tem trabalhado arduamente aqui na Campus Party, aqui em Manaus. Eu vejo ele correr da sala para a cozinha e fazer tudo acontecer. Ao pessoal da Campus, muito obrigada. Um agradecimento em especial ao secretário Marco Pessoa, que cedeu espaço da Centep, que também trabalha muito essa questão do empreendedorismo e inovação, para a gente poder fazer a gravação e a transmissão aqui, tá? Eu vou tirar meu slide daqui da minha tela, e caso alguém tenha alguma pergunta, aí você pode fazer, tá? Fica à vontade para fazer, que a gente vai tentar responder agora, tá? Caso você não tenha, não dê tempo da gente responder, eu vou tentar pegar todas as perguntas e a gente dá um jeitinho de responder, tá? Como a vivência na empresa Júnior influenciou essa carreira hoje? Também sou de AJ. Para mim foi fantástico. Principalmente voltando um pouquinho na história, numa instituição que não tinha cultura nenhuma de empreendedorismo, eu levei quase 2 anos, tá? Para convencer um professor e 4 alunos. Então, você aprende a lidar com desafios, aprende a ser mais protagonista, aprende a pegar muito não na cara, porque você é considerado inexperiente. E você realmente você ainda está estudando, mas você é desafiado. Eu quero dizer isso. A acreditar mais em si e fazer acontecer, né? Como não permitir que a economia colaborativa vire uma economia de exploração? Muito legal essa pergunta. O que acontece? Quando a pessoa que está trabalhando essa questão da colaboração, ela tem consciência dos valores de todos. É difícil agradar todo mundo? Muito difícil agradar todo mundo. Mas o que existe com a economia de colaboração, que é uma grande crítica, por exemplo, do Uber, que os motoristas são explorados, tem que trabalhar um monte, e a gente estava até discutindo, muitos motoristas querem ser considerados funcionários, eles querem toda a proteção trabalhista para eles. Só que o modelo de negócio original do Uber não foi criado para isso. O modelo original do Uber foi criado para que os motoristas fossem empreendedores. Então, talvez tenha que ter trabalho aí de mentalidade. O empreendedor que está por trás da plataforma colaborativa, ou do que seja, ele precisa conhecer muito bem todas as pontas e saber que os valores não podem ser desprezados. E realmente tentar fazer com que essa balança feche. Infelizmente, a economia colaborativa, ela enfrenta muitos problemas, inclusive essa questão de normalização e de legalização. Então, cada modelo de negócio precisa estar atento o que pode, o que não pode fazer, e tentar, se for preciso, fazer todo um trabalho de mentalidade com as duas pontas, tá? Como incentivar comerciantes de locais nas ferramentas de e-commerce delivery como Rappi e iFood, competindo com grandes franquias na mesma plataforma. O que acontece? Muitos comerciantes, os pequenos, eu percebi isso aqui em Manaus, pelo menos. E não foi só os pequenos, não. Porque os grandes, por exemplo, grandes varejistas, grandes supermercados, eles perceberam que era mais fácil você usar uma plataforma que já existia do que eles construírem a sua. Porque quando você constrói uma sua plataforma do zero, até que você tenha aquele número interessante de usuários, você já perdeu muito tempo. Então, ainda é preciso fazer com que os comerciantes eles entendam que quem não está na internet hoje, infelizmente, não é achado, não é localizado. Todo mundo hoje, eu vou dizer todo mundo, mas eu vou dizer a grande maioria das pessoas, vai jogar no Google ração para cachorro de tal raça e vai ver o que aparece. Então, essa consciência de estar online, ela já tem mudado bastante. Se você é dono de uma plataforma, se você é dono de um aplicativo e quer fazer com que o comerciante apareça, você tem que mostrar resultados. Mesmo que a sua plataforma esteja começando, mas mostra, olha, aqui tem o iFood, olha a quantidade de vendas que eles fazem, a gente tem dados abertos, inclusive. E mostrar para eles que
não existe, isso é um caminho sem volta. Não existe mais eu não estou no digital. O boca a boca, ele vai deixar de existir por um tempo e a pesquisa na internet é que vai valer. Inclusive, o boca a boca ele é substituído pelas avaliações dos aplicativos, então tem que estar. Vamos lá. Qual o maior desafio para que as marcas realmente sustentáveis sejam conhecidas pelo consumidor no início? O que acontece? Muitas das vezes a gente tem uma dificuldade de forçar, né, o nosso produto para determinado público. Se você está tendo dificuldade para fazer o seu consumidor entender o seu produto, acontecem duas coisas. Ou a sua proposta de valor, o seu produto não está bem definido, ou você está apresentando na plateia errada, tá? Porque o que acontece? Quando eu apresento o meu produto ou meu serviço para um público que eu identifiquei a dor e a necessidade dele, eu identifiquei os valores que ele tem, eu sei o que ele quer consumir, quando eu apresento, ele entende mais fácil. Agora, se eu tento vender para alguém que não tem os valores, aí eu tenho um trabalho de sair da inércia muito maior. Então, tenta repensar a tua marca sustentável. Ela está oferecendo que tipo de valores? Valor A, B e C. Quem da parcela da população também compartilha desses valores? E tenta fazer esse match mesmo acontecer. Produtos sustentáveis, às vezes, não são vistos de uma maneira bem legal para toda a população, mas sempre vai ter o público que vai consumir sim, tá, Patrícia? Mais uma ainda dá tempo? Vai me avisando aí, 5 minutos, vamos lá. Gabriel, como colocar essa inovação em rede, na prática, numa situação em que estamos vivendo? Inovação em rede, hoje, e quase todo tipo de inovação, você vai ter que fazer através de ferramentas que nós estamos tendo acesso. Por exemplo, a internet. Então, eu estava observando um grupo de Instagrams que trabalham com brechó, com bazar. Elas faziam brechós e bazares quase todo final de semana presencial. E era uma coisa assim, elas alugavam uma quadra, faziam aquele barulho, aquele monte de gente, tudo presencial. Como que elas vão inovar em rede? Porque elas trabalham em rede. O bazar é 50, 60 pessoas, 50, 60 empresas. Não pode mais fazer presencial. Então, o que elas fazem? Elas criam uma rede de colaboração dentro do Instagram. Ela posta uma peça dela e uma peça de cada 1, 2, 3, 4, 5 outros bazares, outros parceiros, outros brechós. E isso ela faz com que o produto dela também seja visto, porque a outra também vai compartilhar o produto dela. O que eu quero dizer? Que muitas das vezes trabalhar de forma circular, de forma colaborativa, requer uma estratégia de colaboração mesmo, né? De eu saber que a pessoa que está do meu lado, ela não é a minha concorrente. Um outro exemplo que eu atendi, aqui pela Centep mesmo, era de uma área que existiam vários salões de beleza. E, a princípio, você poderia dizer assim, salão de beleza, todo mundo é concorrente de todo mundo. Mas o que aconteceu? Elas se uniram, como não dava para fazer mais presencial, cada salão se especializou em uma determinada área para fazer delivery. Então, um salão se especializou em fazer unhas, então ele conseguiu enxugar os custos, tanto de emprego, de trabalho, porque ele absorveu toda a mão de obra das manicures e se concentrou somente ali, o outro se concentrou somente em química e o outro se concentrou somente em maquiagem. Então, foram 3 empresas que se complementaram e criaram inovação em rede. E, de novo, vai ter que usar a internet, vai ter que usar o digital, é a ferramenta hoje mais fácil de acesso que a gente pode ter. Porque, assim, qualquer negócio pode abrir um Instagram, um Facebook e começar a divulgar, né? É uma estratégia. A gente tem mais perguntas? Não? Então, gente, eu quero agradecer a participação de todos. Jéssica, Max, Patrícia, Gabriel, e se tiver mais alguém que eu não estou conseguindo ver aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Daniel, Rafaela, muito obrigada por ter acompanhado, Alexandre, enfim, tem uma galera aqui, eu não vou conseguir ler todo mundo. Eu estou à disposição, manda um e-mail, me procura, me adiciona nas redes sociais, que a gente toma um café presencial ou virtual, não tem problema, e a gente troca uma ideia. Mais uma vez, muito obrigada a todos, um forte abraço, e não esqueça, inovar e adaptar, bora fazer.